Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Getro Menezes, sou psicanalista. Por opção, é uma função que eu executo na clínica com o maior prazer e amor no coração. Portanto, eu faço esses programas para tentar contribuir com a possibilidade de uma vida melhor para quem escuta, inclusive para mim. Quando eu faço esse programa, eu faço ele para mim, né? Particularmente, porque as redes sociais é um espaço onde a gente pode ter essa possibilidade, essa oportunidade de falar, de colocar a cara aqui, a tapa, na verdade, né? Porque pessoas podem gostar, pessoas podem não gostar, pessoas podem criticar, pessoas podem debochar do que eu estou falando, pessoas podem ter preconceito, pessoas podem achar que a psicanálise já é ultrapassada a propósito, né? Tem gente que pensa dessa maneira. Ah, mas o Freud falou isso em 1856, 1920 e pouco, 30 e pouco. Né? Tem, ontem mesmo eu estava lendo uma carta que o Einstein mandou para o Freud sobre falando da guerra, né? E o que levava uma pessoa a essa situação. Uma carta de 1933, depois eu posso até falar mais sobre isso aqui. Mas o enfoque hoje foi uma ouvinte sugeriu um tema, neurose. E eu quero falar sobre a neurose, mas não de uma maneira técnica, não de uma maneira como você vai achar nas redes sociais vídeos brilhantes explicando tecnicamente a instalação de uma neurose. Mas eu vou tentar, nesse pouco tempo que a gente tem, falar da neurose de uma outra maneira, para que sirva para todos nós entender por que isso acontece, né? O que causa uma neurose, o que causa a escolha de uma neurose. O Freud fez uma classificação, né, entre as neuroses, que é a histérica, fóbica e a obsessiva, e as perversões, e as psicopatias, que aí é uma outra forma de tratamento e que também é muito discutida se é para enclausurar pessoas ou se é para ter uma outra maneira de acompanhamento com essa pessoa mais livre. Então, o que causa neurose? Eu escrevi algumas coisas, então eu vou sempre olhar para cá para poder ler de onde vem a causa das neuroses. A neurose, segundo Freud, ela mina toda a possibilidade de ser feliz, de felicidade. Porque deixa eu ver o que eu li aqui. As neuroses ameaçam minar o pouco de felicidade do homem civilizado, diz o Freud. Por quê, né? Porque essas maneiras e formas de reprimir os nossos desejos, desde criança em casa, né? Já começa ali os nãos, né? Isso não pode, isso é feio, isso não é para menino, isso não é para menina, isso não é brincadeira de menino, isso não é brincadeira de menina, essa cor não é para menino, essa cor não é para menina, você é teimoso, você chora por tudo, você birrenta, é birrento, você é muito manhoso, você é muita manhosa, muito manhosa, você é um monte de coisa que você escuta em casa. Então, ali, o núcleo familiar, segundo Freud, já é um lugar onde a sua possibilidade de ser feliz vai ser minada também. Aí, cara, você cresce e vai para a sociedade. Sem falar na primeira vez que foi para a escola, que já teve medo, vergonha, pânico, ficou com vergonha de um monte de pessoas dali que você nunca viu na vida, e tua mãe te deixa lá e vai embora, e nem olha para trás, vai embora caminhando, fala, caramba, me deixou, isso aqui é um porra é essa onde me deixaram? Aí beleza, aí você cresce, aí você vai pro ginásio, aí você vai para, sei lá, hoje fala, não sei como é que fala, mas sei, mas são muitas mudanças para uma pessoa que está acostumada com outro modelo de educação, que era a primeira, segunda, terceiro colegial, da quinta, oitava série. Então eu sei que é básico, fundamental, alguma coisa assim.
Então é isso, aí todos esses momentos e essas etapas na vida de uma pessoa, e se ela não estiver bem resolvida com questões, com situações que aconteceram ali no seu núcleo familiar, obviamente todas essas paradas vão se retornar, né, na vida adulta diante de uma cena que remete àquilo. Porque é muito comum o neurótico esquecer, em algumas situações, a cena, mas o sentimento, ele permanece, ele continua, o sentimento é o mesmo. Então, ou seja, nós criamos para nós os empecilhos para a felicidade, que gera a nossa neurose, né? Assim como a família também contribui para isso, a sociedade, as regras da sociedade. Tem horário para chegar no trabalho, tem horário para almoçar, tem horário para fumar, tem horário para sair, tem período certo para descansar. Você trabalha de segunda a sexta, das 7 às 6, 5, e aí você tem esse horário livre aí para ser feliz, para ter uma vida em família, em sociedade, né? Para cantar, para bordar, para pular, para pintar, para não fazer nada, para querer fazer um monte de coisa e não dá tempo, e se cansar para chegar na segunda-feira exausto ou exausta no trabalho, e, e já começar a perceber problemas de relacionamento com o próprio trabalho. Já não sabe mais se está gostando do trabalho, ou se não está, ou se está sendo perseguida porque ou perseguido porque o chefe viu sua foto na rede social, você bebendo no final da semana e dançando, e aí tem os comentários dentro da empresa. Então, o tempo todo, o ser humano é cercado, ele é cerceado do seu direito de ter as coisas que ele deseja no momento que ele quer, né? Então, o tempo todo você tem que abrir mão de coisa que você gostaria de fazer para cumprir as regras da sociedade, da civilização. Agora, entenda bem que fazer tudo o que quer não é fazer tudo o que quer. Não é bem assim, porque nem tudo que a gente quer fazer e deseja é algo que pode ser feito em sociedade. A gente tem visto isso e eu não me canso de falar, porque é um regime perigosíssimo, esse que saiu agora do Brasil e entrou esse atual, né, que abriu o leque para que várias frentes e cabeças pensantes pudessem dar um destino melhor do que o que estava sendo tomado no Brasil. Então, até isso, né, até se isso acontecesse, se esse cara fosse eleito, nós estaríamos numa situação muito pior. Talvez os que apoiam não, porque já estão acostumados com as regras, as ordens, as ordenanças, as exigências que a igreja, que algumas igrejas impõem. Todas impõem, mas umas um pouco mais em excesso. Então, o grande problema, na verdade, da neurose está no excesso. Está no excesso de repetição do mesmo erro, está no excesso de pensamentos que ocupam o seu dia, está no excesso de atitudes que são repetitivas, atitudes que são às vezes impensadas, respostas assim de bate-pronto, no rompante, ter problemas no trabalho e chegar em casa, chutar a bunda do cachorro, ou bater a porta do armário, da geladeira, do carro, xingar o cara no trânsito. Está entendendo? Então, quando a gente não lida bem com a nossa própria neurose, a gente vai criando problemas para a gente e para as pessoas também. Para quem está do lado, para quem está trabalhando, para quem estuda junto, para quem convive, para os amigos e assim por diante, inclusive para si próprio, né? Deixa eu ver o que o Freud falou, uma coisa bem legal, que eu vou ler para nós. Para nós, não é para vocês, é para nós. Disse Freud: descobriu-se que o ser humano se torna neurótico porque ele não consegue tolerar a quantidade de impedimentos que a sociedade lhe impõe a serviço de seus ideais culturais, a serviço da organização da sociedade, né? E disso foi concluído que, se essas exigências fossem abolidas ou reduzidas, isso significaria um retorno às possibilidades de felicidade. Freud escreveu isso em 1930 no Mal-Estar na Cultura. Então, cara, toda
toda essa vida com base numa neurose, ela tem as suas consequências, né? A neurose, toda neurose tem os seus sintomas, e são vários, são múltiplos. Mistura sintoma de neurastenia com obsessão, com obsessivo, com neurótico obsessivo, com fóbico, com a histérica, com perversão. Então, o trabalho da clínica, ele é muito mais no campo de entender o que se passa de fato na cabeça e no comportamento e na vida desse cidadão, e mostrar para ele como ele está conduzindo, manejando a própria vida, do que identificar patologia. Isso não é função da psicanálise. Você é neurótico tal, você é isso, você é aquilo, você é borderline. A propósito, a psicanálise nem trabalha com transtorno, sei lá, transtorno obsessivo compulsivo. A gente trabalha com a ideia da neurose obsessiva e as suas peculiaridades, as suas singularidades, aquilo que está ligado a esse tipo de neurose, quais são os sintomas que esse tipo de neurose carrega, né? Porque essa ideia de que a pessoa tem um sentimento de culpa em relação à família, eu atendi algumas pessoas que diziam isso. Cara, eu sinto uma culpa terrível por não, sei lá, por não ter uma ligação maior com meu pai. Eu atendi um garoto homossexual, e a família não sabia, só uma irmã sabia, e ele tinha um namorado, acho que uns 25 anos mais velho que ele, e para mim era uma transferência para o namorado. Na verdade era um pai-namorado, era a fantasia do pai e o namorado ao mesmo tempo, para que, não sei se era uma vingança ao pai ou se era uma forma de, na cabeça dele, fazer uma matemática onde esse relacionamento fosse a possibilidade do entendimento do pai quanto à orientação sexual dele. Tem muita gente sofrendo com isso ainda hoje, em 2020, dia 9 de março, um dia depois do Dia Internacional da Mulher, de 2023, e ainda hoje tem pessoas sofrendo com isso, com esse tipo de problema quanto à sua orientação sexual. Não é verdade? Então tem muito pai, a maioria das vezes é o pai, porque a mãe, em grandes casos, na maioria dos casos que eu escuto aqui, elas acabam aceitando e até entendendo e até apoiando, né? É o pai que é mais difícil para ele. Talvez tenha uma homossexualidade enrustida, que o filho conseguiu colocar isso para fora e ele não conseguiu, com medo do que a sociedade falava. Isso também é uma neurose. O que tem de homem, né? Ontem, por exemplo, aquele rapaz, aquele mocinho que foi eleito lá em Minas Gerais, o deputado federal mais votado do Brasil, acho, que é de extrema direita, religioso, homofóbico, transfóbico, fez um discurso ontem, no Dia da Mulher, de peruca, criticando a homossexualidade. Então, o que tem por trás disso? Obviamente, é um desejo mal resolvido, né? Uma homossexualidade mal resolvida. Que não tem problema nenhum, cara. A vida é para ser vivida, não é? Seja feliz, cara. E aí toda essa bagunça, a pessoa fica perdida sem saber quem ela é. Ela não sabe se ela é o filhinho ou a filhinha da mamãe, que tem que cumprir todas aquelas regras que ela aprendeu no passado, mas ela hoje tem 20, 30, 40 anos e ainda fica pensando naquilo. Ela ou ele, viu, cara? Não é ela não, só. É na maioria das vezes ele. O ele, cara, o homem, o cara, o indivíduo do sexo masculino, ele não vai para análise porque ele acha que isso aqui é um lugar de quem é louco, de quem tem problema, porque é médico de louco. E aí esse cara se afunda na cachaça, na droga, no jogatina, na promiscuidade, na prostituição, na pornografia, um monte de coisa. No trabalho, né? Tá, não faço nada na igreja.
Então vai o quê? Substituindo uma vida e uma relação entre pessoas com coisas. Matando o tempo dele, jogando a energia dele, a libido, a pulsão, o tesão, a vida, a pulsão de vida, né? Tudo nessas coisas, no problema, no trabalho, no cumprimento de regra, não que tenha que sair descumprindo regra, até porque a regra foi feita para ser descumprida, não é verdade? Qual daqueles 10 mandamentos que é cumprido pelo mais fiel dos pastores presentes aqui no Brasil brasileiro? Então, gente, todo esse sintoma que acompanha uma neurose, uma quantidade absurda de sintomas, taquicardia, vergonha, medo, culpa, tudo isso são sintomas, né? Atitudes repetitivas, olhar se fechou a janela do quarto 839 vezes, ver se a chave do carro está na bolsa 418 vezes. Então toda essa história, cara, ela gera esse sentimento de culpa, né? Que cria problema para você, que cria problema para os outros. E às vezes muito mais para você. Então todo esse excesso que a neurose faz com que você se associe a esses sintomas, porque eles vão aliviar a dor e o sofrimento daquilo que você está passando, daquilo que você não quer pensar. O que é encher a cara de cachaça, ou cheirar todas, ou ficar loucão de ácido, a não ser entorpecer a mente para não pensar em coisas que está pensando, que tem que pensar, que tem que resolver. Não é verdade? Então é isso, isso é neurose. A neurose é tudo aquilo que me impede de ser feliz, e eu continuo fazendo com que esse impedimento seja real na minha vida. Então, onde entra a psicanálise nesse babado todo? A psicanálise entra para mostrar para você esse funcionamento, esse manejo que você está trazendo para a sua vida. A trajetória que você está traçando e fazendo, né, para conquistar aquilo que você quer, deseja, né? Então, onde está o teu tesão? Onde está a tua libido? Onde está o teu coração? Onde está a tua vontade? Onde está o teu desejo? No sofrimento ou na vida? Ou no prazer, na alegria? Dá para trabalhar, dá para ter família e ser feliz, dá para viver em sociedade e ser feliz, dá para cumprir regra e ser feliz. Só não dá para ser feliz quando é neurótico e quando essa neurose te atrapalha na condução dessas coisas. A gente precisa se compreender. A psicanálise te permite se conhecer melhor, te permite saber quem você é, mas isso importa para você, para que você possa lidar melhor com você diante da sociedade, da vida. Sacou? Eu tive muitas dificuldades na minha vida por conta de sintomas. Talvez eu tivesse sintomas e tenho vários ainda. A psicanálise não cura, não é mágica, não é milagre, não é nada disso. A gente só passa a conhecer melhor a gente e fazer escolhas melhores. Evitar os mesmos erros. Às vezes vai fazer. Mas a reação, a percepção em relação àquilo vai mudando. Você evita muito mais do que repete os erros do passado. Então, esse é o babado que eu tinha para falar sobre neurose. Não sei se ficou claro, não sei se ajudou, mas se não ajudou, tem muito vídeo bom nas redes sociais sobre neurose, explicando o beabá da neurose. Mas se eu puder ajudar, e se eu pude ajudar, é isso que eu falei. E obrigado por sugerir temas. Peço que contribua, que a gente puder trazer questões. Eu sempre falo sobre a psicanálise do ponto de vista freudiano, que é o que eu estou estudando, e também a minha experiência de vida, né? Eu sou um cara com mais de 50 anos de idade que já tem experiências de luto, né? Experiências de várias experiências na vida, né? Então eu falo isso sempre para os meus pacientes, para os meus analisandos,
que tanto a técnica quanto a experiência de vida, ela contribui demais para que a gente possa fazer uma boa análise e eu possa contribuir para que você encontre um melhor caminho para viver. Um beijo, um abraço, curta, compartilhe, comente, e é isso. Obrigado, até mais. Valeu.